E diz: o cetro não se afastará de Judá. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Este é o versículo crux da crux interpretum. Ele é a cruz da cruz de interpretação do capítulo todo. Por quê? Porque ele traz uma complexidade, e essa complexidade nem é tanto no nível gramatical, mas em termos de identificação desse referente Siló. Quem é esse Siló? É uma palavra que acontece aqui da forma, o modo como ela acontece, ela é uma expressão que pode ter dois significados. Inclusive no próprio texto hebraico aqui, você tem a palavra com duas grafias, uma que está escrita e a outra que você deve ler. Então, aqui essa expressão, ela trouxe ao ambiente dos intérpretes ao longo da história uma quantidade enorme de interpretações. E eu gostaria apenas de apontar alguns aspectos aqui interessantes que dizem respeito ao que está sendo proposto. Aqui a proposta é uma proposta de liderança é uma investidura de liderança sobre Judá, o que nós vemos claramente ao longo da história. É da tribo de Judá que lá na frente vem o Messias. E o cetro, Bruce Waltke, que vai colocar aqui algumas informações importantes, este é um símbolo de eminência e realeza. Em Números capítulo 24, versículo 17, nós lemos assim: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Então aqui esta projeção de um líder que vem, de um líder que vai proceder de Judá, é exatamente o coração, o cerne aqui do oráculo profético. Ele está apontando para essa direção. E a questão toda, como vocês vão observar, que vai seguir lá na frente pela linhagem que passa por Davi, a linhagem davídica. Então, vamos, antes de chegar lá de voltarmos ao Apocalipse 5, o Waltke diz: a profecia é confirmada pela aliança davídica. Lá na frente, quando Deus faz a aliança com Davi, olha a retomada que é feita aqui. Olha a analepse. Tá? Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Então, aqui a perspectiva é de um líder que vem, tá? É de um líder que vem para governar, e ele procede da tribo de Judá. E o pacto que é feito com Davi vai mostrar que esse que nós hoje, do lado de cada história, tá? Sabemos que é o Senhor Jesus, que é o Messias prometido. Aliás, o que significa Messias mesmo? O ungido. Ungido. Daí vem a palavra Messias, vem de Mashiach, né? Hebraico. E vai traduzido para o grego como Christos. E Christos é ungido, é o ungido. Mesmo significado de Mashiach no hebraico. Então, quando você fala Jesus Cristo, não está fazendo referência a um sobrenome de Jesus, mas sim a um título que remete à sua missão, ao seu ofício de o Messias prometido. Por isso que a gente falou Messias, né? Então a vinda para o português de Mashiach. Tá? Então aqui há esta figura que vai apontando para esse desenvolvimento que começa ali, né, dos filhos de Jacó, e a linhagem aqui que vai passar por Judá vai chegar lá na frente. Abre na genealogia de Jesus, você vai ver lá que Judá está na frente. E lá na frente o pacto davídico mostra que ele é uma continuidade
da linhagem que começa lá atrás e passa por Judá. Tá? E daí a tribo, depois que toma, por assim dizer, ela se exalta, né, numa hegemonia estabelecida por Deus, até que vai para o cativeiro, volta do cativeiro e fica até a vinda do Messias, do Senhor Jesus. Então olha como a história está sendo contada antes de ela acontecer. Nenhum deles tinha uma clara visão do que seria isso, nem o próprio Jacó. Está ali profetizando, é a sua última profecia, são as suas últimas palavras, é o seu nunc dimittis. Né? Posso partir agora. Deixe-me ir. Quem está querendo falar em nunc dimittis aí? Ninguém, né? Ninguém quer nunc dimittis, né, Luciano? Com certeza. Com certeza. Então, veja bem. E outro aspecto importante aqui, é que quando se fala a respeito dessa colocação desse cajado entre os pés, né, o Waltke diz algo importante. Isso provavelmente não tem nenhuma conotação sexual. Um relevo persa mostra o rei Dário assentado em seu trono com o bastão de governante nos seus pés, tá? Entre os seus pés. E a expressão aqui, até que venha, né? Aqui a expressão hebraica, ad ki, até que venha, Karl Brockelmann observa que em hebraico até que não significa que a situação mude depois que a condição é cumprida. Isso aqui é muito importante. O sentido de subir a um limite, num sentido temporal, facilmente muda para alguém que põe no primeiro plano o pensamento do período assim demarcado. Então, a intenção é que quando chega esse período, esse ente que vem, que por enquanto aqui está totalmente abstrato, ele é tal que quando essas profecias se cumprirem, né, elas não terminam ali e ele como se fosse o último agente da história e termina a história com ele sendo o último de uma linha sucessória. Mas ele é simplesmente o início dessa nova e grande era que depois, lá na frente, é confirmada pelo pacto davídico. O seu reino será para sempre, eternamente. Então, é importante que quando ele chega, ele não chega para viver uma vida, morreu e pronto, cumpriu a profecia. Ao contrário, ele chega para abrir os portais do seu reino eterno. Tá? Então, quando você vê lá no capítulo 5 de Apocalipse, o que você vê lá no capítulo 5 de Apocalipse? Versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse, aquele choro de João, lembram? Que ele viu um livro, estava atado e não tinha nenhum axios, né? Nenhum digno de abrir o livro. Aí ele chorava muito até que chega um desses anciãos. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, aí observa bem, volta a Jacó, ao oráculo de Jacó, a raiz de Davi sobe na história até Davi. E qual é o pacto davídico? Hein? O pacto davídico é que o reino seria estabelecido para sempre. Então não é até que venha, né? Ele está indicando que quando a vinda do Messias acontece, né, ele abre então a oportunidade através do grande sacrifício que faz, da sua morte. Ele aqui, inclusive é dado aqui, ele venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Então essa vitória ocorreu através de uma aparente derrota que foi a sua morte e morte de cruz. Mas ele ressuscitou e disse, eis que agora estou aqui vivo para todo sempre. Aí daqui a pouco vai inaugurar o seu reino. Claro até aí? Tranquilo? Sem problema?
E diz: e a ele obedecerão os povos. E a ele obedecerão os povos. Então, o que você percebe aqui? Na questão da vinda desse Siló. A palavra Siló aqui, ela pode ter duas, dependendo do modo de vocalização. Ela pode ter Shiló, aqui ela pode ter Yavô Shiló, virá Shiló. Ela pode ter um significado que é muito debatido entre os tradutores e os intérpretes. Por isso que esse é um dos textos complicados, porque é a primeira vez que ocorre a palavra e ela ocorre no sentido em que praticamente ninguém tem essa noção de qual o sentido que deve ser atribuído a ela. Ele é aqui um nome de pessoa ou é uma forma verbal? Pode ser as duas. Como forma verbal, ela pode ser traduzida até que venha aquele a quem ele pertence. Até fica com um sentido de Shelo, aquilo que é dele, que pertence a ele. Então pode ter esse sentido, como também pode ser um nome próprio, indicando uma pessoa. Então, tanto um sentido quanto o outro é possível, do ponto de vista linguístico. Então, os intérpretes, ora, você vai ver, pega a NVI, você vai ver que a NVI vai traduzir o termo como se fosse uma forma verbal. Já você pega, por exemplo, a Nova Versão Atualizada, ou a Almeida Corrigida, ou a Revista e Atualizada, você vai ver que traduz como nome próprio aqui, como Siló. Então, de um modo geral, pela estrutura aqui do próprio versículo, nós percebemos que esse versículo é claramente messiânico. Ele está indicando a vinda do Messias, do Senhor Jesus. A ênfase aqui é que virá o Messias. E fala na questão da liderança, quando fala a questão do pacto, quando fala a respeito de tudo isso que hoje nós, do outro lado da história, já vimos e temos muito conhecimento até o clímax da revelação de Apocalipse, nós estamos claramente confiáveis de que esse aqui é tanto que vem a quem tudo pertence e a quem obedecerão os povos, como também esse nome enigmático que foi deixado aqui para dar uma pista, e você adivinha quem é. Então, eles têm a noção de que seja o Messias. Então, para fechar aqui essa colocação, e depois o Walt que vai lá na frente colocar uma das formas aqui que o Sarna, o Sarna é um dos judeus muito bom em interpretação bíblica, o Bruce Walt que de vez em quando recorre a ele, o Hamilton recorre a ele é um judeu que deu muita contribuição para a interpretação do texto. E ele chama a atenção para a exegese rabínica. E ele mostra aqui que uma tradição, que é uma tradição antiga, encontrada nos textos de Qumran, que eu tenho até inclusive o texto aqui, não preciso nem mostrar a vocês, e também na literatura rabínica, vê Shiló como sendo um título messiânico, embora nenhuma passagem bíblica suporte isso. Então, tem sido também notado que o valor numérico das consoantes, Yavô, Shiló, Shiló, virá, é igual ao valor das consoantes de Mashiach, de Messias, que é o número 358. Então, a expressão Yavô, Shiló, como também Mashiach, o termo, somados os valores das consoantes, são iguais. Então, quem seria o Shiló, virá Shiló. E quem seria o Shiló? 358 é igual a 358, então esse Shiló seria o Messias. Eu fiz aqui para vocês terem uma ideia. Tenho certeza que ninguém fez isso, mas eu fiz aqui para vocês. Vejam bem. Aqui. Então você tem o texto. Você tem um texto hebraico. Como é que os rabinos fazem? Então você tem aqui o texto hebraico, Lo Yasur Shevet Mihudá. Então, o cetro não se afastará de Judá.
O Mihokek Miben Raglav, né? Nem o bastão sairá de entre os seus pés. Adki Yavó Shiló, até que venha Shiló, ou Siló. Aqui. Essas duas palavras aqui, tá? E essa frase, Yavó Shiló, pegando os valores numéricos das consoantes, são idênticos, a soma dá exatamente o valor das consoantes de Messias. Vamos aqui. E a ele obedecerão os povos. Então, Yavó Shiló, tá? Virá Shiló. O que os rabinos fizeram usando chamada gematria? O que é a gematria? É atribuir valores numéricos às letras às consoantes hebraicas. Então eles pegam aqui Yavó, né? Yud, Bet, Aleph. Yud vale 10, Bet vale 2, Aleph vale 1. Shiló, nós temos Shin com valor numérico de 300, Yud, novamente 10, Lamed, valor 30 e Rei, o valor 5. Somando aqui, dá um total de 358. Daí a soma dos valores numéricos das consoantes de Yavó, Shiló, é igual a 358. Então, eles procuraram um nome, tá? Ou um título, que tivesse esse valor numérico. E qual o título que eles acharam? Mashiach. Mashiach, que é Messias, tá? Tem o valor numérico 358. Aí o que eles afirmaram aqui? Então, como é que eles fizeram o cálculo? Mem, 40. Shin, você já sabe, né? Já guardou? 300. Yud, 10. E Rei, Het, 8. Tá? Somando aqui, 40 mais 300 mais 10 mais 8, 358. Total, 358. Daí, Mashiach tem o valor numérico 358 e, por conseguinte, aí a conclusão deles, isso não é método exegético, tá? Isso é chamada gematria. Tem até um programa de computador que faz todas essas buscas. Quando você coloca as condições, ele faz essas buscas e rapidamente dá uma série de possibilidades. Então aí eles pegaram essas duas frases, eles pegam essa frase, Yavó Shiló, tá? Que tem o valor 58, e igualam a Mashiach, que tem o valor 358. Daí, Yavó Shiló tem 358, Mashiach tem 358. Então virá Siló. Quem é esse Shiló que virá, ou Siló que virá? Ele é o Messias. O resultado não justifica o método, porém, acertaram na busca. Tá? No target aqui. Deu para entender essa comparação? Como é que é feita? Atribuindo valores numéricos. Não vai fazer isso, ficar fazendo exegese agora assim. Isso aí não é exegese, isso aí é gematria. Entra até na Kabbalah, lá na época da Kabbalah dos judeus, né? Mas é só para vocês saberem que isso aí existe. E foi uma das metodologias rabínicas encontradas e os títulos messiânicos encontrados nos rolos lá de Qumran, nas cavernas de Qumran. Acho que é na caverna 52, se não me falha a memória. O rolo 52, não me lembro qual a caverna, mas eu posso ver isso depois. Então vocês vão encontrar esse dado. Curioso? Não é curioso isso? Curioso e interessante. Daí o Sarna aqui, ele vai exatamente apontar para esse detalhe. Então, é muito interessante. Ele vai dar aqui as fontes de onde encontraram aqui. Ok. Na caverna 4 de Qumran, na 4 aqui, ó. Manuscrito de Qumran, Gênesis 49, 10. Caverna 4. Ok. Voltemos então aqui ao nosso texto.